Pessoal, boa noite. Boa noite. Enivaldo, a gente só ouviu a voz do seu Edinardo, né? Pessoal, boa noite. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia de palestras na casa de Paulo e Estevão. Esta casa que nos recebe de braços abertos e que nos dá a oportunidade de trabalhar, essa casa maravilhosa que recebe a todos, tanto encarnados como desencarnados. Hoje nós temos o prazer de receber nosso querido Enivaldo Barbosa, que vai falar sobre este assunto, atitude espírita cristã. Fazemos votos de sucesso, meu querido amigo, e seja bem-vindo. Vamos ler uma mensagem do livro Pai, Perdoa-lhes, o livro do perdão, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Não desista de ti. Por mais que tenhas fracassado em tuas reiteradas tentativas de renovação íntima, não desistas de ti. Se hoje tornaste a cair, refaz os teus propósitos de não mais caíres amanhã, fazendo o bem na medida de tuas forças e de tuas possibilidades. Resista à definitiva influência do mal em tua vida, ainda que seja a passos extremamente vagarosos. Não deixes de caminhar para a frente. Não te acomodes na imperfeição, mas também não queiras transpô-la somente de um salto. Situado na escuridão do abismo mais profundo, não te desanimes à distância incomensurável que te separa do brilho das estrelas. Um dia, todo espinho há de ser flor. Aproveitando essa mensagem, essa harmonia, essa paz que está transcorrendo e essa energia maravilhosa na nossa casa, quem quiser fechar os olhos, relaxar em suas cadeiras, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, para agradecer, meus irmãos. Agradecer sempre, ter a gratidão sempre dentro de seu coração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Pai amado, nós te agradecemos principalmente por ter nos dado o teu Filho amado Jesus Cristo, nosso querido irmão, nosso mestre, que nos serve de guia, com as suas orientações, com as suas palavras maravilhosas, com as suas lições. Ah, Senhor Jesus, como nós somos gratos a Ti também. Faça de nós um ser humano melhor. Ensina-nos a amar, Senhor. Senhor Jesus, nós te pedimos, afasta de nós todos e qualquer problema, Senhor. Afasta de nós as dificuldades. Se não tivermos condições, nos oriente, Senhor. Nos dê um discernimento para que a gente realmente consiga entender e superar todas essas dificuldades. Amado Mestre Jesus Cristo, juntamente com a espiritualidade amiga, intua o nosso querido palestrante, nosso amigo Enivaldo. Jesus Cristo, querido irmão, nós pedimos a tua bênção. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, meus irmãos. Querido Enivaldo, por favor.
Obrigado, Dilson. O Dilson sempre muito gentil. Boa noite, gente. O Dilson foi muito generoso no sentido de dizer que só tinham escutado o Ednardo. Eu acho que todo mundo lá na rua ouviu quando você cumprimentou, viu, Dilson? O pessoal está com muita energia, que bom, não é? Quero dar boa noite também às pessoas que nos assistem nesse momento. Além de nós aqui presentes, outras pessoas estão nos assistindo em casa, ou em qualquer lugar, que estejam sintonizados pela internet. Hoje a tecnologia permite isso, né? Então as pessoas que estão nos assistindo pela internet, tanto pelo canal da TV JEP, olha aí, quanto também pelo Twitter. Então as pessoas que estão no Ceará, nós estamos aqui no Grupo Espírita Paulo Estevão, ou mesmo que estejam fora do Ceará, em qualquer lugar do mundo, e estamos aqui no Grupo Espírita Paulo Estevão, e vamos falar um pouco, dentro do limite do nosso conhecimento, evidentemente, sobre esse tema, atitude espírita cristã. A princípio parece até uma redundância, né? Não, esse nome, atitude espírita cristã, pelo menos essas duas palavras, espírita cristã. O espiritismo é uma das doutrinas cristãs, sim. Algumas pessoas que não são espíritas e que também, evidentemente, não têm curiosidade em saber, talvez tenha dúvida. A doutrina espírita é, sim, uma doutrina cristã, assim como todas as outras da raiz abrâmica, como assim se diz, não é? O cristianismo redivivo, cristianismo revivido, né? Faz parte, em todo o seu conteúdo, do Pentateuco espírita, sim. A doutrina espírita tem também o seu Pentateuco. Temos 5 livros considerados obras fundamentais, né, que são eles o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Existem muitos outros livros também que fazem parte dos conhecimentos espíritas. Então, no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, estão exarados ali todos os conteúdos da moralidade e dos aspectos religiosos da doutrina espírita. Evidentemente que a gente não tem a pretensão de, nessa nossa conversa, que deve demorar uns 50 minutos, traçar aqui um manual de procedimentos, não é? Mesmo porque essa não é tarefa da doutrina espírita. A doutrina espírita não é uma doutrina moralista, é uma doutrina moralizadora. E a diferença entre moralista e moralizadora está exatamente no que diz respeito à não impositividade nas suas afirmativas. Muito embora sejam elas todas contundentes, bem fundamentadas, mas têm um caráter muito mais revelador e consolador, por assim dizer, do que moralista. Mesmo porque o moralismo, em suas ramificações, ele também pode ser um falso moralismo, não é? Então a doutrina espírita não tem essa proposta de ser uma doutrina moralista, de traçar regras, muito menos atitudes. Mas, corajosamente, eu entendi que podíamos sim conversar um pouco sobre uma atitude espírita cristã, ou uma atitude espírita, ou uma atitude cristã. Evidentemente que, para se falar de um tema tão importante quanto este, não teríamos uma fonte melhor do que o seu inspirador. Quem nos inspirou atitudes foi Jesus, não é? Todos nós, até hoje, quando pensamos em algo positivo, pensamos em ter uma atitude proativa, buscamos logo Jesus como referência. Evidentemente que peço licença, talvez não os que estejam aqui, mas os que estejam nos assistindo pelas redes sociais, que não têm uma crença definida, ou mesmo que não têm
em Jesus a sua referência moral, mas eu devo me expressar dessa forma por razões óbvias. Nós, aqui no Ocidente, e principalmente todos nós que somos cristãos, utilizamos sim a referência de Jesus para tomar as nossas atitudes, para olhar para frente e dialogar com o nosso irmão. Jesus, em seus ensinamentos, quando esteve em carne conosco, ele não foi simplesmente um líder religioso, como alguns pensam. Ele também não foi somente um pastor, não foi somente um rei, como alguns queriam. Jesus, em suas amplas e múltiplas definições, através dos seus pesquisadores, dos seus biógrafos, tem múltiplas definições. Nós preferimos chamá-los de pacificador. Jesus, é bom lembrar, que não veio pregar nenhuma religião. Não veio. Todos os seus ensinamentos que nós conhecemos hoje estão nos livros que foram escritos segundo os que conviveram com ele, né, segundo os apóstolos. E mesmo assim, nós, particularmente na doutrina espírita, e é bom ressaltar isso, através da orientação dos espíritos codificadores, dos espíritos que orientaram Allan Kardec e seu grupo a escreverem, a lançarem e até incluírem o livro dos espíritos, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles orientaram Allan Kardec de que nas matérias que estão contidas nos evangelhos, de uma forma geral, existem muitas informações. Kardec até classificou como sendo 5 delas: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que se viram para estabelecer os dogmas da igreja e os ensinamentos morais. Essa dos ensinamentos morais é a que a doutrina espírita usa como referência. As demais, elas não são abordadas com contundência dentro de uma casa espírita, dentro de um grupo de estudos da doutrina espírita, por motivos óbvios. São todas controvérsias, algumas foram alteradas, outras dizem foram até incluídas nos evangelhos com objetivos específicos, e não são unanimidade para definir Jesus como o ser crístico que nós cremos. Entretanto, os ensinamentos morais, esses são sim unanimidade. Todas as crenças, evidentemente cristãs, não questionam a moralidade de Jesus. Basta a gente lembrar, por exemplo, de Martinho Lutero para cá, segundo os catalogadores de doutrinas e religiões, existem centenas delas descendentes, em função, graças a essa dissidência que houve com a Igreja Católica, que até 1156, se não me falha a memória, só tinha uma crença, né? Quando houve essa dissidência, deu razões para várias outras manifestações religiosas. Mesmo assim, todas essas são unânimes em terem Jesus a sua figura máxima, a sua figura emblemática como a moralizadora, aquela que nos conduz como ser, né? Nas suas pregações, nas suas vivências, Jesus, evidentemente que todos sabem, não escreveu nada, não é? Escreveram sobre o que ele disse e sobre principalmente sua postura, sobre suas atitudes. Jesus era um homem de atitudes, digo homem porque é assim que nós o entendemos. A doutrina espírita, através de um questionamento de Allan Kardec aos espíritos superiores, quiseram saber qual o espírito mais evoluído que já houvera encarnado aqui na Terra. E a resposta foi monossilábica: Jesus. Então Jesus foi um espírito que encarnou, esteve conosco durante um período para nos ensinar, não é?
segundo os espíritos superiores, ele não veio nos salvar no sentido emblemático que se utilizam, porque senão não teria dado certo, né? Existem muitos problemas para serem resolvidos ainda na sociedade entre todos nós. Entretanto, a sua missão de ser aquele consolador, aquela luz, principalmente isso, aquela luz que nós buscamos referência, essa sim, está acesa permanentemente. É só querer enxergar que a gente enxerga. Aliás, é muito melhor que nós sejamos essa própria luz, ou tenhamos esse próprio botão, esse interruptor dentro de nós, para ligarmos, para acendermos. Afinal de contas, somos criaturas oriundas, a nossa origem é divina, não é verdade? Se nós somos criados por Deus, assim como nós entendemos, portanto, nós temos a centelha divina, nós estamos numa progressão rumo à perfeição. Antigamente, não faz nem muito tempo, eu, de certa forma, me incomodava quando, viu, Leandro, eu me incomodava quando as pessoas olhavam para mim assim, por alguma atitude e tal, dizia assim, Anivaldo, tu só quer ser perfeito, rapaz. Eu tinha aquilo com uma certa ofensa, mas depois eu fiz uma reflexão e passei a responder da seguinte forma, é verdade, quero, me ajude, por favor, a ser perfeito, indique, se você puder, as minhas falhas, né? É dessa forma que a gente ajuda ao próximo. Agora, de preferência, você, quando for indicar uma falha minha, que você já tenha superado, não é? Que é para vir com mais consistência. Aí eu estou construindo a minha estrada desse jeito, estou querendo ser perfeito, né? Se nós somos criações, nós somos seres da criação, não imagino que Deus crie ou possa criar algo imperfeito. Tá certo? Então, nós estamos a caminho da criação. Dentro desses ensinamentos que Jesus propagou, algumas frases foram captadas e a gente as tem com mais força entre a gente. Por exemplo, essa frase aqui eu acho muito contundente. Ó, faça ao próximo somente o que gostaria de que lhe fosse feito. Eu acho de uma proatividade incrível essa frase, viu? Porque ela estimula a proatividade, a ação. Muito embora alguns amigos nossos, alguns irmãos, utilizem esse mesmo sentido com uma negatividade, da seguinte forma, não faça ao próximo aquilo que não gostaria de que lhe fosse feito. Parece que até dá o mesmo sentido, não é? Mas ela nos coloca em inércia. Porque se eu não fizer ao próximo o que não gostaria de que ele me fizesse, me dá o direito de armar uma rede lá numa varanda, ficar lá só deitado rezando, né, Ledinha? Rezando e tal. Ou seja, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem também, né? Por isso a frase correta que Jesus ensinou é essa, eu tenho que não fazer ao próximo, me põe em atividade, né? Me põe em atividade. Tudo aquilo que gostaria de que me fosse feito. Aí fica uma beleza, não fica? Outra expressão que Jesus utilizava muito, eu trouxe logo aqui duas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa Jesus gostava de falar muito para os seus apóstolos. Porque, evidentemente, que a verdade, ela não pertence a ninguém. A verdade, ela está inserida dentro das leis divinas. E as leis divinas, onde estão escritas as leis divinas? Nos livros da doutrina espírita, na Bíblia, na Torá, no Alcorão, no Bhagavad Gita, nos livros das tradições judaicas e tal? Não. Está escrito na nossa consciência, na consciência de cada um. Todos nós, como seres da criação, nascemos com essa consciência e vamos a desenvolvendo. Essa é a grande revelação que a doutrina espírita contribui com esse entendimento. Porque se a razão fosse de exclusividade de alguém, esse alguém poderia sentar em cima dela e não dá para ninguém, né, Ednardo? Então a razão você tem que buscar dentro da sua consciência. Aí você vai descobrindo, não é? Às vezes a gente toma uma atitude equivocada, mas convicto de que está certo.
Olha, não conheço quase ninguém, se duvidar, não conheço ninguém que tenha uma atitude negativa proposital. Ele pode até dizer, fez o mal porque quis. Não, ele não tem consciência plena do mal que causou. Tá certo? Ele não tem ainda. Portanto, conhecer a verdade, que ela nos libertará, é uma virtude gradativa. Um pouquinho mais na frente, a gente vai voltar a isso aqui. E outra frase, outra expressão muito contundente de Jesus é essa, ó, a quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, aqui é a implantação da meritocracia. Ou seja, se o Leonardo, que está aí, que agora é diretor de TV, e o Alexandre também, ele adquiriu essa capacidade de lidar com isso, com essas ferramentas, ou a qualquer um de nós, evidentemente que a partir de agora, quando alguém quiser fazer uma transmissão de TV, vai chamar eles dois, porque eles serão mais cobrados por isso. E você aplica isso para outros conhecimentos da vida, na vida profissional, na vida pessoal. É nesse sentido que essa frase se fortalece. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado, exatamente para isso, para que você, ao aprender algo, não fique debaixo do alqueire, como Jesus falava. Só tem duas coisas que, se a gente não usar, elas não compartilhar, né, que é um termo mais aplicado hoje, elas serão perdidas, tá certo? Que é o conhecimento e o afeto. Qual a importância de você ter conhecimento e ser afetivo se você não compartilha? Então, essas duas frases têm esse profundo sentido. Agora, eu quero aprofundar um pouco mais na questão da atitude. Não é? Quando se estende a atitude de uma forma em geral, de uma forma mais ampla, a gente conversa também com todas as pessoas. Algumas pessoas têm resistência à religião, por incrível que pareça. Mesmo porque o termo religião ele tem sido muito desgastado, não é? Acredito até que em algumas circunstâncias, até a própria imagem de Jesus tem sido desgastada equivocadamente. Então vamos falar de atitude de uma forma em geral, tá certo? E vamos juntos fazer uma reflexão para um entendimento e uma aplicação, uma possível aplicação disso em nossa vida prática. Quando eu digo que não tenho pretensão, muito menos a doutrina espírita, de traçar um manual de como proceder, eu estou usando uma expressão muito forte para que ela seja refletida. Porém, tudo que a gente passa, tudo que a gente fala com convicção. São conteúdos fundamentados e são conteúdos vivenciados. Portanto, se alguém quiser praticar essas sugestões que a gente vai dar aqui, o pior que pode acontecer é melhorar bastante. Tá certo? Então vamos lá. Uma atitude, por exemplo, acho que não está funcionando, né? Muita interferência, muitos fios. Uma atitude, por exemplo, que eu quero passar, seria uma atitude consigo mesmo, uma atitude... Deixa isso aqui. Tá ligado? Pronto. Vamos esquecer aqui o reset. Uma atitude conosco mesmo, uma atitude que eu diria de autoconhecimento. Nós não agimos com plena convicção, ou pelo menos da amplitude da nossa capacidade,
Se a gente não tiver isso bem realizado, o autoconhecimento, a doutrina espírita também aborda esse conteúdo, enaltecendo inclusive a orientação de um pensador grego das antigas, que viveu aproximadamente uns 300 anos antes de Jesus, que todos, com certeza, mesmo sem serem filósofos aqui, vão lembrar o que ele dizia: conhece-te a ti mesmo. Quem era que falava isso? O Sócrates. Sócrates falava isso e Jesus utilizava-se essa expressão também, e vem no nosso livro dos Espíritos também como uma atitude coerente. Conhecer a nós próprios significa saber das nossas limitações, das nossas potencialidades. Eu não preciso, por exemplo, como espírita, alguns espíritas têm o hábito de querer saber o que foi numa encarnação passada, não é? E muitos gostariam de ter sido um rei, gostariam de ter sido um doutor ou algo do gênero, né? Não considero muito importante sabermos o que fomos em vidas anteriores e fazer essa busca com muita profundidade, com muito detalhamento. Tem uma dica: basta olhar para si, como são as atitudes no seu dia a dia, o que você pensa quando está sozinho, o que você faz quando está sozinho, como você trata as pessoas, desde a mais simples a mais complicada, e aí você estará se conhecendo. É um bom caminho, uma boa dica. Fazendo isso, em primeiro lugar, tem uma sequência de outras atitudes que são necessárias e que têm importância na nossa vida. Por exemplo, sob a nossa crença, é importante que a gente tenha uma posição a respeito disso, viu? Muitas pessoas, eu conheci e cada vez conheço pessoas que têm na crença isso que eu já falei de forma resumida, mas ela não tem uma crença bem definida em função até de algumas informações pouco contundentes, informações pouco fora da lógica a respeito do que é se ter uma crença, uma religiosidade mais especificamente, não é? É preciso que nós nos aprofundemos nisso, saber da relação nossa, criaturas, com o Criador, conhecer o nosso papel de procriadores como nós somos. Aliás, no entendimento espírita é bom que a gente frise isso. Algumas pessoas perguntam: mas para que reencarnar? Não seria uma fórmula ou uma maneira, como diria assim, de acomodada do espírita encarar a vida? Não vou fazer as coisas agora não, vou ficar aqui empurrando com a barriga, na próxima encarnação resolvo tudo. Algumas pessoas pensam assim, por incrível que pareça, mas também pode ser uma verdade. O que a gente atribui comparativamente a alguém que, por exemplo, resolveu não estudar, não trabalhar e foi sofrer as consequências disso, não é? Se a gente negligencia, se a gente abre mão das oportunidades, evidentemente que a gente está perdendo aquela oportunidade. Há até uma expressão popular afirmando que nós só temos uma única chance de causar uma boa impressão. Nós só temos uma única chance de causar uma boa impressão. Todas as demais chances são para tirar a má impressão que tenha causado, não é? Então, se a gente tem oportunidade de buscar uma crença, fortalecer a fé no Criador, é importante que a gente o faça. Isso aqui não é nenhum proselitismo, eu não estou fazendo nenhum convite a que todos sejam espíritas, não. Não se trata. Busque dentro de si qual a verdade que mais lhe convém. Posso afirmar que a cada um de nós é dada essa oportunidade. As multiplicidades de religiões que existem no mundo, elas não estão à toa. Elas são necessárias, sim,
A religião é um ponto de religação, sim, com o Criador, e que nós possamos identificar esse ponto e fazê-lo de forma consciente, não é? Outra atitude diante as coisas extremamente importante é diante a natureza, o universo, tudo que nos cerca. Nós não tiramos todo o proveito se entendermos, por exemplo, que a natureza a qual nós convivemos, nós as temos apenas como paisagem. Deus, o Criador, colocou as montanhas apenas para a gente subir, fazer alpinismo, o mar para a gente tomar banho aos domingos, ou assim seja, o rio para a gente nadar. Não, a natureza faz parte da criação. Se a gente refletir um pouco mais, nós vamos nos lembrar que a terra, por exemplo, é a nossa gestora. A terra é a nossa mãe. Todos os elementos materiais contidos no nosso corpo físico são oriundos da terra. E a doutrina espírita é mais profunda ainda nesse conhecimento, quando afirma e quando detalha-se sobre a multiplicidade, a pluralidade, melhor dizendo, dos mundos habitados. Não devemos ter como crença definitiva a ideia de que somente o planeta Terra é habitado, não é? Se a gente conhecer um pouco o universo, hoje é fácil até esse acesso, no YouTube tem uns vídeos, quem tiver curiosidade, vê lá, do macro ao microcosmo, por exemplo. Nesses vídeos, que são vários, né, feitos por vários cientistas, tem uma simulação de nossa vivência aqui na Terra, e a imagem vai se afastando da Terra até chegar nas mais distantes galáxias, nas nebulosas. É uma coisa maravilhosa de se ver, distâncias que são medidas inclusive a anos-luz, chega a 100 milhões de anos-luz, para você ter ideia. Depois essa imagem retroage, volta para o ponto de partida e entra na matéria. E aí ela aprofunda-se até a 12ª potência, que também chega ao ano-luz em termos de medida. Portanto, não precisa a gente ficar imaginando que nós vivemos sozinhos no universo. Nós temos que ter a certeza de que o universo, a natureza de uma forma geral, faz parte da nossa essência. A Terra nos gerou como elementos. Todo o meu corpo é gerado por matéria contida na Terra. E assim ocorre também em todos os mundos habitados. Cada vez que todos os moradores, todos os residentes dos diversos mundos habitados, têm em sua composição física a matéria composta naquele ambiente. Talvez aí esteja o segredo da ciência convencional não admitir vidas em outros planetas, apesar de que a única fórmula, o único argumento em que a ciência utiliza para possibilidade de existir vida em outros planetas é desde que exista água e oxigênio, não é? Sendo que outros tipos de vida existem. Jesus próprio falava isso. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Uma outra atitude que nós temos e que precisamos ter bem definidas em nosso dia a dia diz respeito à nossa situação profissional, às nossas atividades, não é? Geralmente nesses ambientes profissionais, vamos falar de duas formas. Vamos falar primeiro para quem tem uma atividade profissional e na sequência a gente fala para quem também não a tem, pelo menos provisoriamente. As atividades profissionais, geralmente, elas são um dilema na vida de todos nós, não é? Principalmente na fase da juventude. Hoje acho que até mais do que em outras épocas, os jovens são muito cobrados pela definição de sua profissão, muito embora também existam diversas faculdades, universidades, que são os ambientes onde propiciam o desenvolvimento dessa profissão, não é? Quando se tem uma profissão,
que seja ela acadêmica ou não, passa-se a ter uma convivência profissional, muitas vezes até conflitosa, não é? Quantos de nós não nos deparamos com aquele chefe carrasco, aquele chefe que muitas vezes não reconhece também as nossas capacidades, só nos impõe tarefa, e aquilo vai nos tornando pessoas amargas, nos fazendo, inclusive, em algumas situações, a olhar até para esse ambiente de trabalho como sendo uma coisa negativa, embora exista o contrário disso também, não é? Existam pessoas que plenamente realizadas em suas atividades profissionais, em suas atividades com seus chefes, com seus superiores, e um aspecto que a gente precisa entender é que esse é um dos estágios onde nós trabalhamos mais a nossa evolução. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo trata, num determinado capítulo, com o tema superiores e inferiores, fazendo referência aos dois planos, superiores e inferiores neste plano, superiores e inferiores no plano espiritual. Quando estamos aqui, nesse plano, nós temos sim que conviver com essa diferença de superioridade e inferioridade. Principalmente para quem sabe, para quem conhece a dinâmica da reencarnação. Numa atitude, numa encarnação específica, nós podemos ser um chefe e estar classificado naquela categoria que eu chamei de carrasco. E numa encarnação seguinte, eu posso vir com a capacidade apenas de, no máximo, alçar uma condição de subordinado, que é para trabalhar bem os meus dois lados, não é verdade? Então, o superior e o inferior, ele é uma oportunidade também para que a gente trabalhe essa nossa paciência, essa nossa aceitação, essa nossa calma, essa nossa resiliência, por que não dizer, não é? Então são de fato oportunidades. Quando se está numa parte hierarquicamente superior, numa empresa, não, aqui deve ter alguns com certeza, não é também uma visão de paraíso, não é? Se alguém está numa condição de superioridade numa empresa, imagina se olha pelo outro lado. Ele também tem todos os motivos para dizer, nossa, esse funcionário só me dá trabalho. Então é uma convivência que tem que ser refletida. A nós é um exercício diário para entender essa relação. Para aqueles que não têm esse nível de dificuldade, muito provavelmente já o superou. Em momentos anteriores já o superou. Que bom. Aqueles que não têm essa dificuldade porque não tem hierarquia, muito provavelmente também já tenham superado, não é? Existem também, evidentemente, as pessoas que ainda não estão em nenhum desses níveis, estão buscando uma construção de uma vida profissional. A esses eu sugiro que o faça conciliando a sua habilidade profissional, o seu gosto por fazer, priorizando isso. Não como diria, satisfatório, você não vai ter prazer, isso é senso comum, inclusive no meio corporativo, você não terá pleno prazer se definir a sua profissão escolhendo apenas aquela que vai ter mais faturamento, que vai ganhar mais. É bom que você concilie o que você gosta de fazer, aquilo que se identifica com a sua habilidade, com o que o mercado está querendo também. Evidentemente que as coisas são tão voláteis e são tão fugazes até, que muitas das profissões hoje já não existem mais e outras estão tendentes a deixarem de existir, não é? A forma como o mundo está se desenhando em termos de atividades profissionais, cabe sim fazer uma reflexão de que forma eu vou buscar, qual será a minha atitude profissional diante desse mundo novo que se apresenta. Uma outra atitude que nós devemos ter, evidentemente, é diante da nossa vida social, a nossa sociedade, o meio em que nós vivemos. Nós não podemos nem devemos sermos seres passivos,
plenamente passivos ou tão somente passivos. Nós fazemos parte de uma sociedade e essa sociedade começa, evidentemente, com quem está próximo a nós e se estende para a nossa comunidade, se estende para a nossa cidade, para o nosso estado, para o país e para o mundo. Se a gente pensar que nós todos aqui do planeta Terra fazemos parte de uma mesma família, porque fomos gerados do mesmo material, somos gerados do mesmo útero, vamos dizer assim, que é a Terra, então todos nós sim fazemos parte da mesma família, não é? E devemos sim ter essa convivência social bem resolvida, porque é através dela que nós construímos também os nossos momentos de lazer, os nossos momentos sociais, que são tão importantes para a nossa vivência, para o nosso bem-estar, né? E, enfim, acho que falei tudo, não foi? Faltou esse. Esse provavelmente seja o mais conflitante. Posso até dizer que na ordem de importância, esse seria o segundo. Depois do autoconhecimento, esse seria o segundo. Eu deixei por último para ver se alguém dizia, falta família. Mas eu fui muito rápido, aí não deixei ninguém falar. Muita gente pensou, mas eu falei primeiro, né? Olha, gente, na família, a família é o nosso principal núcleo de aprendizado, não é? Quando eu fiz agora há pouco a referência a indagação de para que nós reencarnamos, uma das respostas está aqui. Vamos lembrar que a nossa primeira encarnação, ela é procedente da matéria manipulada, não é? Vamos pegar a simbologia bíblica de que nós fomos feitos do barro. A nossa primeira encarnação, efetivamente, nos mundos primitivos, ela é dessa forma. A partir daí, as encarnações seguintes, não somente do homem, do ser humano, mas também dos animais que se reproduzem, não é? É feita através da concepção. Então, se Deus confiou a nós a missão de propagarmos a sua criação, através da concepção, é que nós somos capazes de gerar um ser, de uma mãe conduzir esse ser durante o seu ventre, geralmente durante 9 meses, vivendo uma vida inteiramente dependente, formando o seu corpinho. Depois disso, sai, tem uma vida aérea durante aproximadamente mais uns 9 a 12 meses. Me refiro à vida aérea, uma vida dependente. É no braço, mama, vai para o berço, vai para a cadeira, não anda ainda, né? Depois começa a andar e dizem os psicólogos, principalmente esses que estão mais dedicados às questões espirituais, de que por volta dos 7 anos somente, nós iniciamos o rompimento desse vínculo dependente com a mãe e com os pais. Portanto, nós somos o único ser vivo da criação que ficamos durante esse período todo dependente do pai e da mãe. Eu não sei se vocês já viram como nasce, por exemplo, um bezerro. O bezerro nasce, a mãe vaca dá uma lambida nele para lá e para cá, e depois, carinhosamente, dá logo um coice nele. Vai, se vira e vai andar. E ele, que não é bobo nem nada, já vai andar. A tartaruguinha acaba de sair do ovo na praia, não sei se vocês já viram, o Projeto Tamar está aí para mostrar. O que ela faz? Corre direto para a água. E assim são os outros seres. O pai, a mãe, não ficam cuidando. Portanto, a esse ser que somos nós, é dada uma condição especial, diferenciada. E por quê? Somos os seres inteligentes da criação. Esse período é para que nós possamos transferir para esse nosso espírito, para esse ser que chegou através de nós, transferir para ele a nossa moralidade,
transferir para ele as nossas habilidades, transferir para ele toda a nossa condição, até social, de vivência. Quem de nós não coloca os nossos filhos para estudar nos melhores colégios, pelo menos no nosso conceito? Muitos de nós até estudou em escola de pouca qualificação, e na hora de escolher um colégio para o filho, escolheu o melhor que a sua condição financeira deu. Alguns até nem teve essa escolaridade, mas considera importante para os filhos. Portanto, isso é uma condição nossa como seres inteligentes da criação e procriadores. Então aqui está uma das respostas. Para que nós reencarnamos? São dois os motivos. Um, para sermos procriadores. Deus é o Criador e nós somos os procriadores. Crescei e multiplicai. O outro motivo é para fazermos o nosso progresso também individual. Na doutrina espírita há uma afirmativa de que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, não é? Que a gente está falando também para a internet, sob o ponto de vista da doutrina espírita, os anjos e os arcanjos também existem como seres superiores. A única diferença é que nós não entendemos que eles tenham sido criados como seres à parte. São seres que evoluíram, chegaram a essa condição de anjo. Aliás, Jesus também concordou com isso quando disse que nós poderíamos no futuro fazermos igual a ele ou até mais, nos fazendo entender claramente que a nossa progressão moral, ela é gradativa, ela não ocorre apenas numa encarnação. E ainda bem, porque se fosse só numa encarnação, eu estava com pouca chance, que eu já estou assim... Quantos anos vocês acham que eu tenho? Não, digo não. Muitos de nós, então, não conseguimos evoluir muito numa encarnação, não é verdade? Como seria o Deus Criador, misericordioso, como seria a nossa compreensão desse ser, se nós não tivéssemos a oportunidade de fazermos essa evolução, fazermos essa nossa trajetória, não é, rumo à perfeição, ou perfeição proporcional. Então, a única forma, pelo menos no meu entendimento, é através das múltiplas existências, não é? Numa existência eu vim aqui, aprendi algo, numa existência posterior eu aprendo mais um pouco e assim vou fazendo. É só observar o que nós fazemos no dia a dia, nas nossas existências. Se a gente medir uma única existência nossa, nós vamos ver que, e até em algumas situações achar engraçado, que o que nós fazemos hoje é tão diferente do que fazíamos há épocas atrás. Por exemplo, quem toparia aqui de vocês a andar de fralda em casa? Eu acho que poucos, né? A não sei quando necessário, né? Dizem que eu vou usar a fralda um dia. Aqueles fraldão? Eu não sei. Fralda geriátrico, né? Posso usar, não tem problema não. Mas o motivo é quase que o mesmo pelo qual eu usava quando era criança. Quando eu era bebezinho, eu estava entrando na vida, não é? Estava chegando a esse novo lar. Quando chegar esse momento de eu usar esse fraldão, eu estou me despedindo, estou me retornando ao plano espiritual. Então o procedimento é quase que o mesmo. Então, em família a gente aprende essas convivências, e eu não estou nem ressaltando, e por motivos óbvios, cadê a hora? Não estou nem ressaltando as necessidades também que nos deparamos diante delas, de convivências com os conflitos familiares, não é? São muitos. A gente que está aqui no dia a dia no JEP e na vida, a gente pode sim afirmar que são muitos. E esses conflitos familiares, eles são importantes. E por que são importantes? Muitas pessoas não compreendem. Puxa vida, mas por que Deus, um ser tão misericordioso, me botou um filho tão danado feito esse, ou uma esposa tão danada feito, ou uma sogra tão danada feito essa? Então existem esses questionamentos.
E a resposta é tão simples, é para que a gente se ajuste, para que a gente se ajeite um com o outro. Nós não devemos amar ao próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é verdade? Pois o próximo, o mais próximo que tem é o da nossa família, é o que está do nosso lado, né? Então são oportunidades. Quando a gente estiver diante de uma situação de dificuldade, junto a um parente, que seja o grau que for, temos que nos lembrar que estamos diante de uma oportunidade para praticar aquilo que a gente pede mais a Deus. O que é que a gente pede mais a Deus? Lá tem eu soube que lá no céu tem um almoxarifado lotado. Toda vez que a gente pede, é atendido na hora. Você se mexeu na cadeira, você sabe o que é. Hã? Paciência? Olha, basta pedir que a gente recebe. De que forma? Colocando uma situação para a gente testar. Não é verdade? Nesse exato momento, vocês estão testando a paciência em me ouvir. Não é? São essas vivências que nos impulsionam. Nós temos duas formas de encarar uma situação que nós chamamos de problema. Eu encaro duas, mas existem outras. Você encarar como um problema, a resolvê-lo, inclusive você pode olhar esse problema de forma assim, olhar para cima. Nossa, que problema enorme que eu estou vendo. A outra forma é você olhar para o problema e encará-lo como problema e olhar, tem um problema na minha frente aqui, vou ter que resolvê-lo. Já é uma atitude diferente. E uma terceira atitude é você olhar para aquela situação e dizer, eu preciso aprender alguma coisa aqui. Ao invés de, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Aí eu vou refletir, para que isso está acontecendo? Por exemplo, para que o Dilson está entrando? Para dizer que faltam 5 minutos para terminar. Tudo tem um motivo, tá certo? Então nós precisamos apenas ter atitudes diante da vida. As coisas são muito simples, viu, gente? A maioria das vezes nós as complicamos. Tem um ensinamento de Jesus que facilita muito esse entendimento na prática, porque aqui a gente está falando de teoria. Pode servir para mim, na integralidade do que eu falei e da forma como eu falei? Posso lhes garantir que sim. Mas para cada um dos senhores, é de acordo com o entendimento de cada um, com a vivência de cada um, com a aceitação de cada um diante do fato. Mas essa lei aqui, que Jesus veio ensinar, ela, se praticada, ela nos enche de virtudes, viu? Jesus, na verdade, ele veio somente para fazer isso. Evidentemente que somente é uma pobreza de linguagem que eu estou usando, né? Que isso já é muito, já é demais. A lei de amor, ela é muito simples. Ela está no nosso evangelho, ela diz que no seu ponto de partida, ou seja, na nossa primitividade, na nossa primeira encarnação, não é? Nós só temos instintos, agimos instintivamente. Eu até ilustrei aqui uma cena aqui, do tempo dos homens da caverna, que esse aqui de barba sou eu, ó. Dá para reconhecer, não? No tempo que o homem ainda batia na mulher, hoje não bate mais, né? Acabou isso? Acabou ou não? Lei Maria da Penha, ó. Criaram a Lei Maria da Penha. Então, na primitividade, nós agimos instintivamente. Tá certo? Nós, na doutrina espírita, temos 5 estações para seguir. Nós não, a humanidade toda. Reencarnação não é questão de crença, é misericórdia divina. Tanto faz acreditar como não acreditar, vai reencarnar do mesmo jeito. Então, na primitividade, nós temos apenas instintos, agimos instintivamente. Algumas pessoas aqui nesse plano, nesse mundo de provas e expiações, ainda gostam muito de agir instintivamente. Sabe aquela pessoa, não aqui dentro não tem esse tipo de pessoa não, eu sei que não tem, lá fora, e nem assistindo a gente na internet, que diz assim, não, mas eu falo a verdade é na lata, é peibufo. Tá certo, será que a outra pessoa está
é uma lata de zinco, é uma lata de flande, uma lata de aço para aguentar essa força. Às vezes essas verdades, elas não precisam ser ditas com aquela contundência, com aquela força toda não, sabe? A pessoa pode não estar preparada e criar uma linha de conflito desnecessária. A gente precisa medir isso, né? Essa nossa relação ela tem que ser suave. Quando fazemos isso, estamos muito na instintividade ainda, somos muito instintivos, não somos reflexivos. Não que a instintividade seja um mal, não. É apenas um caminho, um ponto de partida. No momento seguinte, a lei de amor diz que mais avançado, saindo do momento da instintividade, a gente avança, mas somos corrompidos e só temos sensações. Essa é a fase da juventude, já fui bom nisso. Nessa fase da juventude, a gente confunde até a lei de amor apenas com a relação de sexo, de homem e mulher, uma relação afetiva. Esquece que a lei de amor é uma lei muitíssimo profunda. A lei de amor, ela não é condicionada a nada. A gente não ama por isso. Eu não amo alguém porque é bonito ou feio ou assim o assado. Eu amo, porque tenho amor para dar. Mas é nessa fase que a gente valoriza muito mais o ter do que o ser, por isso somos corrompidos, ou facilmente corrompidos. Vivemos situações em que olhamos muito mais o exterior do que o interior. E nesse momento, Jesus se referiu a isso também, com a história do argueiro e a trave no olho, lembra? A gente tem uma facilidade danada de enxergar o defeito dos outros, e o nosso não é nada, tá certo? Alguns acham que nós, quando fazemos isso, estamos diante de um espelho, vendo os nossos defeitos no outro. Eu não entendo com essa força toda, não. Eu entendo assim, quando eu identifico o defeito de alguém, quando eu assumo a função de fiscal da moralidade alheia, na verdade, eu estou reconhecendo falhas e virtudes negativas, que eu chamo de virtudes negativas, coisas que eu conheço. Afinal de contas, o que eu não conheço, eu não identifico. Não é verdade? Então, quando eu identifico uma fragilidade em alguém, são coisas que eu conheço, já as vivenciei, ou ainda estou as vivenciando. Jesus até falou sobre isso, dizendo que o mal, nesse estágio nosso, ainda é necessário. Mas, ruim daquele que seja o portador desse mal, né? Então, esse é um dos estágios da lei de amor. Primeiro, a instintividade, agir por impulso, um pouquinho mais consciente, né? Já adquiri uma certa racionalidade, já avancei, mas eu ainda sou muito corrompido e corrompo muito facilmente e privilegio muito as sensações, muita confusão mental entre a lei de amor e o verdadeiro amor que foi ensinado por Jesus. Diz que mais instruído e purificado, nós temos sentimentos. Aí sim, viu? O sentimento o amor é o requinte do sentimento. Quando a gente tem amor, aí já é o requinte do sentimento. É como se fosse a Coca-Cola gelada, né? Aí sim, o amor de forma ampla, não o amor apenas por uma atração física, o amor pela natureza, inclusive, não é? O amor pelos animais, o amor pelas pessoas, o amor pela passividade, por querer ter um mundo pacífico. Isso sim é o requinte do sentimento, que é o amor. E finalizando, diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Todas essas nossas argumentações estão fundamentadas nesse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e evidentemente que é um resumo
do meu entendimento sobre as nossas atitudes espíritas cristãs diante desses fatores que eu relacionei. Obrigado. Pessoal, a gente fica triste porque tem que acabar, né? Interrompeu meu amigo Enivaldo. Muito obrigado, Enivaldo, pelo carinho, sempre está aqui conosco. Como é que a gente diz, dona Denise? Volte sempre, meu amigo, será sempre bem-vindo. Ele sempre está conosco, mas na sexta é mais raro. Enivaldo, eu queria que você fizesse a nossa prece final. E tão logo o companheiro ele conclua a prece, a gente vai saindo de 3 em 3 filas, devagarinho, para a sala do passe. Tá certo, pessoal? Muito bem, na verdade vamos nos manter em prece, né? Já desde que entramos aqui nesse salão, ou mesmo até antes, quando resolvemos sair dos nossos lares e vir para cá, que a harmonia invadiu nossos corações, nossa emoção, e pedimos nesse momento o Mestre Jesus, Espíritos amigos, mentores e protetores desta casa de Paulo e Estevão, nossos anjos de guarda, nossos guias, como nós chamamos, queremos agradecê-los por sempre estar conosco, sempre que nós solicitamos uma ajuda, somos atendidos. Queremos agradecer por isso, queremos agradecer por todas as oportunidades que temos, queremos agradecer pelo trabalho, pela saúde, pelo lar, pela família, pelos amigos, enfim, que a paz, o equilíbrio, a luz, a harmonia e o amor sejam nossas virtudes permanentes, que assim seja. Peça então ao vento para ele assoprar bem arrumadinho, com uma nuvem só brincar. Você vai ver que é natural, que amar assim não é legal. Zaira.